Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês a minha experiência do primeiro trimestre da minha segunda gravidez. Vamos lá? Pra quem é novo aqui no meu canal, eu já tenho alguns vídeos falando sobre a gravidez do meu primeiro filho, o Teodoro. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem na caixa de informações e também vai aparecer alguns cards aqui. Mas nessa minha segunda gravidez eu já tenho o primeiro vídeo, que é mostrando como eu anunciei pro meu marido, até mesmo pro meu filho e pros meus familiares. Então, gente, agora nesse segundo vídeo eu quero contar pra vocês como é que foi o meu primeiro trimestre, que... Como é a segunda gravidez, gente, é inevitável, a gente compara demais uma gravidez com a outra, né? Pois é, gente, a minha gravidez com a primeira com a segunda não teve nada a ver, nada. Não teve nada igual, gente, foi tudo completamente diferente. E é o mesmo sexo do bebê, né, que muita gente acha que, porque vai ser menina é de um jeito, se é menina de outro jeito. Não, pra mim as duas gravidezes foram completamente diferentes uma da outra e os sexos são iguais, é o mesmo sexo, eu vou ter, né, dois menininhos. Nesse primeiro vídeo eu mostro como eu descobri a gravidez, mostro eu fazendo o primeiro teste, que era um teste vencido que eu tinha aqui em casa, mostro eu fazendo o segundo teste, que era um teste agora sim, né, dentro da validade, depois fazendo o exame de sangue, e aí sim mostrando, né, pros meus familiares, primeiro pro meu marido e tal. Eu abri um box de perguntas ali no meu Instagram e ali eu respondi muitas perguntas que já estavam me fazendo bastante, né, sobre essa segunda gravidez. Então no primeiro vídeo eu já respondi muita coisa. E nesse segundo vídeo então eu vou responder mais essas perguntas, né, focando em como foi meu primeiro trimestre. Quando eu abri aquela caixa de perguntas, a pergunta campeã foi planejado? Então, gente, foi planejado, só que a gente ainda não estava oficialmente tentando. Como assim? Eu já tava tomando todas as vitaminas necessárias pra engravidar. E aí nós fomos pra uma viagem na Bahia. Sim, gente, quem me acompanhou no Instagram, segue lá se você ainda não me acompanha, eu sou @RebecaFalcos. Lá eu posto diariamente, vocês acompanham minha vida assim, em tempo real. Na viagem pra Bahia, a gente foi pro Iberostar, a gente simplesmente não cuidou. A gente resolveu não cuidar. E aí eu me engravidei. Eu ia começar a oficialmente, vamos começar a tentar certinho, olhando no calendário, era aquela coisa bem assim, tensa, né, de quem tenta, sabe como é que é. A gente ia começar só no mês seguinte, então eu não dei muita bola ali, a gente só não cuidou, sabe? E tá, engravidei, assim, gente, completamente diferente da gravidez do Theo, que nós tentamos não oficialmente por 8 meses. Dentro desses 8 meses a gente teve meses que não tentou, mas assim, num total foram 8 meses, e nessa a gente nem tentou e engravidou. Essa viagem foi no começo de novembro, e lá pela metade de novembro é que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Primeiro, gente, o meu peito, depois da amamentação do Theo, murchou completamente. Ele não caiu, mas ele murchou demais. E ele nunca mais tinha voltado a inchar, mesmo quando eu tava na TPM. Só que eu comecei a desconfiar porque meu peito começou a inchar. Um pouquinho só, não muito. Nossa, na do Theo inchou demais. A minha barriga ficou super estufada. Isso é uma coisa que não aconteceu na gravidez do Theo. Na gravidez do Theo, eu senti só assim um inchadinho lá embaixo, como se fosse de TPM, sabe? Nessa gravidez eu já senti minha barriga inteira inchada. Mas o principal ponto que me fez fazer o teste de gravidez pra ver se eu tava grávida ou não foi que eu estava num desânimo e sono total. Gente, só quem já foi grávida uma vez sabe que o sono e o desânimo é devastador. E eu tava com um desânimo demais, ali que eu comecei a desconfiar. Naquele dia que eu descobri, eu tive muita enxaqueca. E isso é uma das coisas diferentes também da gravidez do Theo. Na gravidez do Theo eu não tive uma enxaqueca sequer. E nessa eu sofri. Gente, como eu sofri de enxaqueca. E é tão ruim, né? Logo que a gente descobre que a gente tá grávida, a primeira coisa que a gente pensa é assim: meu Deus, o que eu fiz de errado durante esse tempo que eu não sabia que eu tava grávida? Aí eu comecei a lembrar que eu tomei Alegra, que eu tomei ibuprofeno, que eu comi sushi, que eu tomei energético. Sabe, aquelas coisas bem de assim, meu Deus do céu, será que eu prejudiquei ou não o meu filho, né? Graças a Deus ele tá perfeito, não aconteceu nada demais, mas a gente se preocupa, né? Os primeiros sintomas. Primeiro, gente, que a coisa normal é sono e desânimo. Isso foi igual pras duas, né? Só que essa eu senti muito mais sono e muito mais desânimo. Azia desde o começo, gente, dependendo do que eu comia, sabe? Tipo, queijo, eu lembro que me dava muita azia, muito mais enjoo que na primeira. Pelo menos eu não me lembro de na primeira gravidez eu ter sentido tanto enjoo. Vontade desesperada de comer doce e bobeira. Na gravidez do Theo, gente, eu simplesmente queria no comecinho da gravidez comer salada, coisa azeda, sabe? Pepino, coisa com limão, vinagre. Não, nessa gravidez eu não queria saber de nada disso. Eu queria mesmo era comer bobeira, chips. Eu tive muita tontura ao levantar, sabe? Não sei se é porque tava muito quente logo que eu descobri a minha gravidez
gravidez, mas assim, quando eu levantava eu enxergava o mundo girar, sabe quando fica tudo meio preto? Não fiquei peluda na gravidez do Theo, gente, meus braços ficaram peludos, minha barriga ficou muito peluda, a minha linha negra tá super fraquinha, na do Theo ficou super escura, meus cabelos estão mais fortes, eles quase não caem, né, só não sei se ele vai ficar tão bonito como ficou no do Theo, porque no do Theo eu achei que ele ficou cheio, bem bonito. Esse eu não tô achando que ele tá muito cheio, sabe? Mas ele tá forte, eu percebo que ele tá... não cai, sabe? Tá... Isso eu acho muito bom na gravidez. Nesses 3 primeiros meses, o que eu senti, gente, foi uma enxaqueca fraca. Não chegou a dar, só deu uma crise lá naquele primeiro dia que eu descobri, que eu cheguei a vomitar tudo de tanta dor de enxaqueca. Mas nessa gravidez, nessa segunda gravidez, eu percebi muitas enxaquecas assim fraquinhas, sabe? Querendo vir com tudo, mas não chegava a vir com tudo. Isso nos 3 primeiros meses, porque agora minha gravidez já tá avançada e vocês vão ver que nos próximos 3 meses foi bem diferente essa história de enxaqueca. Outra coisa que eu reparei bem diferente nessa gravidez é que a minha dor no ciático, gente, olha, estourou já logo desde o começo. É muito estranho, né? Porque você pensa que dor no ciático tá meio relacionada a peso, mas eu nem tinha ganhado muito peso, já tava morrendo de dor no ciático. Outra coisa que eu senti era umas dores lá embaixo, como se o meu útero estivesse esticando, sabe? E isso é uma coisa que é real. Eles falam que realmente na segunda gravidez o nosso útero ele já meio que sabe pra onde ir, então ele dá uma esticada do nada. Então se eu espirrava, por exemplo, eu sentia uma... como se estivesse abrindo, assim, a parte de baixo aqui da barriga. E também o umbigo saltado, né, gente? O meu umbigo saltou na gravidez do Theo, mas é uma hérnia umbilical. Então, no caso dessa segunda gravidez, eu sabia que ia saltar pra fora de novo. Ele não vai voltar, porque eu preciso fazer uma cirurgia pra corrigir. E, gente, nessa gravidez também aconteceu aquele susto que eu tive na gravidez do Theo. Na gravidez do Theo, isso aconteceu na 6ª semana e alguns dias. Nessa aconteceu na 5ª semana e 6 dias, quase completando 6 semanas. Que eu fui no banheiro e tinha aquela, assim, como se fosse um borrãozinho de sangue, sabe? Bem fraquinho. Então... fiquei um pouco ansiosa, nervosa, contei pra minha médica, ela só me recomendou a mesma coisa que a minha primeira médica tinha recomendado, que era introduzir Evocanil, gente, que é um progesterona, é um hormônio feminino que segura o útero pra ele não causar um aborto espontâneo. Esse sanguinho, gente, ele pode ser simplesmente o óvulo anidação que eles falam, ele é o óvulo quando ele gruda no útero. E era o que aconteceu mesmo, não era nada demais, no Theo era a mesma coisa, mas os médicos, para prevenir de não ser um aborto espontâneo, eles te pedem para usar esse remédio. A única coisa chata desse remédio, gente, é que você tem que introduzir esse remédio lá embaixo 2 vezes por dia. Então, assim, é uma coisa meio cremosa, sabe? É um negócio nojento, gente. Estamos entre mulheres e eu posso falar isso pra vocês. Mas não é nada confortável ter que ficar introduzindo isso todo dia, né? 2 vezes ao dia lá embaixo. Além de ser 2 vezes ao dia, eu tive que usar pelos 3 primeiros meses da gravidez todo santo dia. E, gente, não pode ser filho meu se a gente não for fazer o primeiro ultrassom e ter alguma surpresa. Na do Theo aconteceu aquela coisa de não conseguir ver o 3º cordão umbilical e a gente tem que voltar pra refazer. E nessa, assim que ela colocou lá o aparelhinho pra ver, ela viu 2 coisas pulsando, gente. Uma era o coração do neném e a outra, o que que era? Gente do céu. Gente, olha, sinceramente, só tinha um batimento cardíaco, mas tinha alguma coisa pulsando. Aí ela mexeu lá nas configurações do ultrassom e parou, não tinha mais nada pulsando. Ou seja, mais pra frente ela veio me falar que não era um segundo bebê, que não era um segundo bebê, era a vesícula vitelínica, né, que fala. Ela tava pulsando ali no ultrassom, que isso é raro de acontecer, mas aconteceu com a gente. Ou seja, no primeiro ultrassom, gente, logo que ela viu aquela pulsação, eu fiquei tão paralisada que eu não queria saber de nada, sabe? Eu só queria saber se aquilo ali era um neném ou não era. Então, assim, não teve aquela emoção de olha o barulhinho do coração, tal, porque a gente escutou o barulhinho do coração junto com essa segunda pulsação, então a gente ficou muito assim meio confuso, sabe? Tanto eu quanto meu marido. Acabou que não era nada, né, de importante aquela segunda pulsação ali, mas que a gente ficou, meu Deus, que vai vir o gêmeo, a gente ficou. No primeiro ultrassom morfológico, a gente já descobriu o sexo do bebê, que era um menino, mas eu já tinha feito a sexagem fetal. Por que eu fiz a sexagem fetal? Que muita gente pergunta como é que eu descobri tão cedo o sexo do segundo bebê. Por quê, gente? Porque nós íamos pra Orlando ou pra Miami fazer um enxoval do bebê. Se viesse uma menina, a gente teria que fazer um enxoval do 0. E se viesse um menino, a gente não precisava nem ir pra Orlando e nem ir pra Miami. Então por isso que a gente resolveu fazer, pra decidir o nosso destino de viagem mais cedo. Mas aí veio o coronga,
o coronavírus, e aí acabou que a gente não vai fazer enxoval nenhum. Sorte que é o mesmo sexo, então assim, eu tenho tudo do Theo, eu vou usar nesse bebê e eu guardei tudo, né? Porque eu sabia que eu ia ter uma próxima gravidez loguinho, então tá tudo guardado, eu vou usar o mesmo enxoval. Falando em sexo do bebê, gente, muita gente pergunta: meu Deus, Rebeca, teu sonho era ter uma menina, e agora? Pois é, gente, o meu sonho era ter uma menina. Mas quem me conhece, eu já contei pra vocês aqui, eu nunca tive aquele sonho maluco de ser mãe, tipo assim, meu Deus, a sensação da minha vida é ser mãe. Eu queria ser mãe um dia, se Deus me permitisse, mas assim, eu não tinha pressa nenhuma. Tanto é que eu demorei 10 anos pra ser mãe. Aí que eu disse assim, não, acho que vamos tentar. E foi assim, gente, foi naquela coisa assim, meio que decidido, não foi aquela coisa, eu preciso ser mãe, senão eu não tenho uma vida completa. Pra mim não era esse sentimento. Mas eu sempre pensava que quando eu fosse mãe, eu gostaria de ter primeiro um menino, sempre sonhei em ter primeiro um menino, e depois uma menina. Pra quê, gente? Pra fechar a fábrica. Sabe, pra ter as duas experiências, dizer, chega, agora acabou, agora eu vou poder pôr meu umbigo pra dentro, agora eu vou poder fazer o que eu quiser sem me preocupar, acabou essa fase de ter filhos. Então é um sentimento estranho, assim, porque agora antes, se fosse uma menina, eu já pensaria, não, fechou a fábrica, o segundo acabou. Mas agora que vem o segundo menino, eu penso, meu Deus, eu fecho a fábrica, eu perco esse meu sonho de ter uma menina. Então é uma sensação estranha, sabe, de um sonho aberto. É como se eu estivesse enterrando um sonho. É essa sensação que eu tenho, mas assim, nada a ver com esse neném, gente. Olha, pro Theo vai ser maravilhoso ter mais um menino, né? É mais pra mim essa sensação de, será que eu fecho a fábrica ou não agora, gente? Não sei. Meu peso. Gente, nessa gravidez eu engordei demais. Eu não vou saber ao certo qual é o meu peso, quanto que eu engordei nesse primeiro trimestre, mas engordei muito. No segundo trimestre engordei muito. A minha cabeça nessa gravidez não conseguiu focar, sabe assim? Por eu ter o Theo pra cuidar, a minha cabeça ficou muito aérea e eu acabei descontando tudo na comida. Tô engordando demais, tenho que parar de comer bobeira, mas como eu falei, nessa gravidez me deu uma vontade demais de comer guloseima, bobeira, então tá difícil. Mas ao certo eu não vou saber dizer pra vocês porque eu não fico controlando o meu peso, eu não fiz isso na do Theo e não vou fazer isso nessa porque eu acho que deixa a grávida meio... A grávida já fica tantã, né? Ficando controlando ainda peso, eu acho que eu ficaria mais tantã ainda. Então eu meio que, sabe, deixo rolar, é assim que eu faço. A reação do Theo, gente, ao descobrir durante esses 3 primeiros meses da gravidez, foi meio estranha, gente. Quando eu apontava pra barriga, eu falava, olha, filho, tem um irmãozinho aqui na barriga. Então, quando eu perguntava pra ele, às vezes ele respondia, filho, o que tem aqui na barriga? Ele respondia, um irmãozinho. Mas, às vezes, ele simplesmente respondia que tinha cocô. Ou seja, eu acho que nesses 3 primeiros meses ele não entendeu muito bem o que tem dentro da minha barriga. E, sinceramente, eu acho que a criança só entende quando o bebê nasce, quando começa a roubar o colo da mãe. Por enquanto, ele só diz que tem um irmãozinho, que tem um bebê, que tem um amiguinho, mas ele não entende realmente o que tá acontecendo. Ainda mais porque o Theo tem 2 anos e meio, né, gente? Então, né, eu acho que vai demorar um pouco pra ele... Quer dizer, um pouco não, até o neném nascer ele vai se ligar do que era que tava na minha barriga. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que eu não falei, não abordei aqui nesse vídeo, deixem nos comentários que eu vou responder pra vocês tudinho bem certinho. Sigam o meu Instagram, eu sou a @RebecaFalks. Lá eu posto tudo diariamente e vocês ficam por dentro de tudo em tempo real. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!